A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional Terapia Alternativa. Temas: dialogando. Informes. Você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, amigos do site Evolução das plataformas digitais. Eu sou Wagner Leite e vamos com vocês mais um Espaço da Diferença hoje via live, trazendo para vocês muita coisa boa, muitas notícias e, claro, o de sempre, a nossa informação e prestação de serviços. E eu vou com vocês e vou chamar também meu grande amigo, meu parceiro Alan Ribeiro, para dar nosso boa tarde à nossa bancada virtual. Boa tarde, Alan, tudo bom? Muito boa tarde a todos os ouvintes internautas do Espaço da Diferença que estão aqui acessando o site do Facebook e do YouTube, estão acompanhando esse programa. Fiquem ligados porque nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação. Fique com a gente, você está em boa companhia, está no ar o nosso programa Espaço da Diferença, um programa que dá um nocaute na concorrência. E damos um nocaute sim, mas um nocaute positivo. Bom, então vamos de praxe no nosso programa. Vamos passar agora os nossos informes de hoje. Informes. Se ligue. Bom, no uniforme de hoje nós temos as eleições municipais com a Alan, né, Alan? É isso? Com você mesmo, Alan. Muito bem. Seguindo a linha das eleições municipais aqui no Brasil, eu quero falar sobre os debates eleitorais. Olha, os debates nos últimos anos têm sido muito acalorados. Essas eleições desse ano prometem ser disputadas. Na última quinta-feira, com todos os anos, a Band foi a primeira a exibir os debates eleitorais. Bom, no dia 8 de novembro será a vez da Record TV transmitir também os debates. No dia 10 de novembro será a vez da CNN Brasil, também no lugar do SBT. A CNN Brasil será a transmissora dos debates entre os candidatos à prefeitura aqui no Rio de Janeiro. E no dia 13 de novembro será a vez da TV Globo também exibir o debate entre os candidatos à prefeitura de todos os municípios. Então, os debates eleitorais, o ponto será os eleitores a decidirem o seu voto. Que às vezes fala assim, eu não acompanho o debate porque é muito importante você acompanhar e é muito fundamental para que você venha ficar por dentro sobre o seu candidato, aquele que vai representar você, aquele que vai representar o seu município nos próximos 4 anos. Então, vale muito a pena você acompanhar e acompanhar também o dia a dia dos gestores do seu município. Então, esse foi o meu informe de hoje e eu espero que vocês tenham gostado muito e não deixem de acompanhar os debates eleitorais para acompanhar também o que os candidatos têm a dizer sobre as propostas de governo e o que serão feitas e como as propostas serão feitas nos próximos 4 anos. Muito importante, gente. Muito obrigado, Alan. Bom, vamos agora com informes do Centro de Convivência e Cultura com o Thiago. Tudo bom, Thiago? É com você. Tudo bom, Alan? Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução. Eu gostaria de reforçar aqui esse informe sobre o Centro de Convivência Virtual, essa plataforma que foi criada nesse período de pandemia e que todos os centros de convivência do estado do Rio de Janeiro estão ali desenvolvendo atividades culturais, atividades que desenvolvem no seu cotidiano. Então você pode acessar pelo site, pelo Facebook e pelo Instagram. Centro de Convivência Virtual. Acessem e aproveitem diversas atividades culturais que estão sendo desenvolvidas por esse site. Um grande abraço, segue daí Alan e Wagner. Bom, então vamos agora
falar sobre o Outubro Rosa com a nossa querida Ana Cláudia. Tudo bom, Ana? Com você? Tudo bem, Wagner. Obrigada. Boa tarde, Alain. É com imenso prazer que eu vou falar sobre o Outubro Rosa. Ele é um movimento internacional de conscientização e controle do câncer de mama. Ele já foi criado desde esse movimento, desde a década de 90. E o objetivo é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Há 3 horas atrás, no G1, o Dr. Roger, né, que é o responsável ele é diretor do Rio Imagem, ele publicou uma notícia dizendo que o Centro de Diagnóstico por Imagem do Governo do Estado do Rio de Janeiro vai oferecer durante todo o mês de outubro exames de mamografia para as mulheres de todo o estado. Como parte desse movimento rosa, e para que vocês possam participar, ele explicou que os exames são feitos pelo SUS, né? Então, serão agendados pelo sistema de regulação nos 3 níveis governamentais. E aí, com você, Alain, obrigada. Bom, e agora... É a sua vez. Bom, e o próximo informe sou eu que vou dar, que é o Dia do Idoso, o 1º de outubro, né? É o dia que se comemora o dia da pessoa mais velha, né? Que tem mais de 60 anos, ou um pouco menos, né? Nossos avós queridos, vovós de ouro, né? Eu tenho meu avô ainda, bem lúcido, para variar. Mas assim, mandar os parabéns para os nossos idosos, que com a sabedoria que eles têm até hoje, né, graças aos nossos cuidados, né, porque tem muito idoso largado em asilo, em casa de idosos, outros com Alzheimer, outros são até bem melhor do que a gente, né. Então assim, queria dar uma salva de palmas para os nossos idosos. Bom, agora sim, né? Vamos para o Você Pode com o nosso Alain Ribeiro com alguma mensagem. Você pode! Com você, Alain. Muito bem. Hoje pode ser o dia da mudança da sua... Por que eu estou falando isso? Porque você tem a capacidade de provocar dentro de você essa mudança. Como eu posso provocar essa mudança interna dentro de você? Fazendo com que a sua vida possa possa progredir. Você tem a capacidade de superar todos os desafios. Você tem a capacidade de, nos seus desafios, fazer valer a pena o seu esforço e o seu empenho. Não diga que não vale a pena se você, ao menos, não tem tentado. Hoje mesmo, você tem a oportunidade de provocar essa mudança na sua vida. Dobre o joelho no chão, ore, peça a Deus direção, sabedoria, entendimento e que você vá em frente, que você vá em busca daquilo que você tanto deseja e que você tanto almeja. Dentro de você há uma capacidade de superar todos os desafios. Entregue a vida, os seus caminhos e o seu dia a dia. Eu tenho certeza que essa mudança que você tanto espera, ele vai fazer. Mas para isso, você tem que provocar essa mudança. Como provocar essa mudança? Através de suas atitudes. Hoje mesmo, ore, peça a Deus direção, sabedoria e entendimento. Você vai ver o quanto é possível mudar completamente a sua vida e o seu rumo. Faça isso hoje e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, então vamos agora para o nosso Dialogando de hoje. Dialogando! Bom, e no nosso Dialogando de hoje, vamos para o nosso tema de hoje, que é
economia brasileira e desemprego nesse momento. Quer dizer, é muito importante, né? Porque muita gente perde emprego, né? Fica sem trabalhar, não consegue mais. Então, e no nosso dialogando de hoje, nós vamos conversar com uma grande pessoa muito importante, que é o nosso Roberto Roberto tem... Oi, Alan. Roberto. Quer me ajudar? Roberto Simonar. Tudo bom com você? Boa tarde. Vai, como todos aí, é um prazer estar aqui para esse bate-papo com vocês aí. E eu espero esclarecer aí as dúvidas que vocês têm e responder da melhor maneira possível as perguntas que vocês têm a fazer sobre esse assunto, né? Economia brasileira, nesses tempos aí de pandemia, tanta coisa, né? Tanta coisa nova, algumas positivas, outras não, outras bem negativas. Então, enfim, eu estou à disposição aí para esse bate-papo aí. Bom, então vamos à primeira pergunta do dia. Bom, como é que tá sendo fácil lidar com a economia durante essa pandemia? O governo está sendo bem complicado, né? Aliás, mas não é só para o governo brasileiro, é no mundo inteiro, né? A pandemia, ela exige que as pessoas fiquem em casa, né? Então, sim, essa menor circulação de pessoas, nós temos que lembrar que as pessoas têm dois papéis, né? Econômicos. O papel de trabalhar, né? Produzir alguma coisa, um serviço, um bem, e o papel de consumir. São os dois papéis. Se a pessoa não pode circular livremente, questões de isolamento, aquelas coisas todas, então esses dois papéis ficam prejudicados. Então, assim, você tem problemas na produção de bens e serviços, mas também tem problemas no consumo, né? No consumo. Parte disso aí é resolvido online, parte. Tanto na produção quanto no consumo, mas uma outra parte não. Então, assim, conduzir isso aí é complicado, porque se a economia não consegue funcionar da melhor maneira possível, você tem uma série de problemas aí, no sentido de desemprego, de fechamento de empresas, diminuição da renda, né? E isso tudo são problemas que acabam tendo que ser resolvidos na maioria dos países do mundo, pelo governo, né? O governo tem que fazer alguma coisa aí para tentar, não digo resolver, os problemas são muito grandes, mas pelo menos diminuir o impacto negativo desses efeitos aí na vida das pessoas. Bom, a Rafaela tem uma pergunta, Rafaela? Sim, Wagner. Boa tarde, ouvintes e internautas do programa Espaço na Diferença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. E boa tarde a todos. A minha pergunta é se você acha que aumentou o número de camelôs nessa época do Covid-19. Sim, com certeza aumentou. O camelô tem uma relação direta com a economia, né? Normalmente o camelô é uma solução para a maioria dos camelôs, não para todos, né? Existem camelôs que são exemplos de sucesso. Mas a grande maioria está lá porque perdeu o emprego, perdeu a sua fonte de renda. E uma das maneiras mais fáceis de você conseguir, pelo menos tentar, né, conseguir algum dinheiro, é você tentando comercializar alguma coisa. Essa coisa que você vai comercializar, ela pode até mesmo ser obtida na natureza. Então você vê, por exemplo, às vezes, gente vendendo frutas, gente vendendo palmito, gente vendendo carvão. São coisas que ele consegue na natureza. Outros tentam vender alguma coisa que ele possa obter descarte da população, por exemplo. Nós chamamos de ferro velho, né? Então, enfim, cata latas de plástico, essas coisas todas, né? E outros têm alguma renda, têm condições de comprar algum produto, uma roupa, um produto eletrônico, balas e biscoitos, alguma coisa assim, para tentar fazer aquilo que a humanidade conhece desde antes de Cristo, né? Ter algum produto, vender esse produto e nessa venda ele ter algum dinheiro a mais do que ele gastou para conseguir aquele produto, né? Esse dinheiro a mais aí que ele conseguir, né, vai sustentar a sobrevivência dele. Então, assim,
nós temos muita gente desempregada, né? A economia não está podendo funcionar da melhor maneira possível por aquelas razões que eu expliquei aqui anteriormente. Então, muita gente perdendo o emprego. A solução que as pessoas têm é comercializar alguma coisa. E como não há muitas rendas, essa comercialização é feita de maneira improvisada, né? Uma banquinha, um tabuleiro, né? Alguma coisa assim. E esse aí é o camelô, né? São as pessoas tentando obter algum tipo de renda e garantir a sua sobrevivência. Como ser econômico na época da pandemia? Como economizar, que você quer dizer? É bom, assim, os tempos são muito incertos, né? Assim, ninguém tem certeza de nada aqui. Uma das coisas, por exemplo, que nós não sabemos é quando é que vai acabar, né? Essa pandemia. Isso é uma incerteza enorme, né? Então, assim, os economistas acham que, enquanto não tiver uma vacina, um remédio, alguma coisa assim, né, que proteja as pessoas, a economia tende a subir e descer, né? Subir e descer. Como assim? Começa a melhorar, volta, as atividades começam a voltar aos poucos, que é o que está acontecendo agora, né, nesse momento. A economia começa a reagir, mas, infelizmente, a doença também reage, né? Já que as pessoas estão se circulando mais, estão se encontrando mais, estão se aproximando mais, isso gera uma tendência de alta também na doença. Aí acontece o que está acontecendo, por exemplo, na Europa hoje, né? A Europa, Espanha, Itália, França, Alemanha, abriu algumas restrições, as pessoas voltaram a circular, né? A doença piorou, e aí fecha de novo, proíbe um monte de coisas. Então, assim, esse sobe e desce aí, né, antes de que haja uma vacina, causa muita incerteza. Nesses tempos de incerteza, é melhor as pessoas controlarem seus gastos, né? Economizarem dinheiro, já que você não sabe direito o que você vai pegar pela frente, né? Você não sabe direito do seu futuro. Então, melhor a fazer é economizar, com certeza. Agora é com você, Alan. Pode ir, Alan. Rafaela, eu quero fazer uma pergunta para você, professor Roberto Simonar. Como ficou o índice de desemprego nesses momentos de pandemia aqui no Brasil? É bem alto, né? As estatísticas dizem que nós temos aí alguma coisa em torno de 13 milhões de desempregados, né? E veja só que esses desempregados, eles na verdade, o número é maior, né? Essa estatística aí, ela é feita em cima daqueles que tinham um emprego registrado direitinho e perderam esse emprego. Mas existem aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, como autônomos, né? Tem gente que até é feliz como autônomo, tem gente que não. O trabalho autônomo é um trabalho tem de tudo, né? Tem desde do vendedor, por exemplo, que trabalha como autônomo, desde aquele profissional da construção civil, né? Pedreiro, pintor, encanador, eletricista, que trabalha como autônomo, e vai até médicos, dentistas, psicólogos, advogados, né? Também trabalham como autônomos. Nesse universo, que é um universo muito genérico, né? Tem gente que é feliz dessa maneira e tem gente que não, né? Então tem de tudo aí. E aí, nesse caso aí, você estabelecer os insatisfeitos, quantos são, né? E incluir eles lá naquela estatística do desemprego é uma coisa muito complexa. Mas, assim, 13 milhões de desempregados hoje, pela estatística oficial, é um número bastante grande, né? Porque se você considerar que um desempregado geralmente tem uma família por trás dele, então você tem pelo menos aí uns 30 milhões de pessoas afetadas com esse desemprego. Isso aí é uma realidade complicada, muito ruim. O governo está tentando melhorar essa situação, distribuindo aquele dinheiro, né? Aqueles R$600, e agora diminuiu para 300. Esse dinheiro está garantido só até o final do ano, desse ano. Então, sim, as pessoas estão trabalhando, estão tentando resolver suas vidas com esse dinheiro aí, mas o futuro é incerto, né? O futuro ainda é muito incerto. Vamos ver, vamos aguardar mais e ver como é que as coisas vão evoluir. Tá certo. Alessandra, você tem uma pergunta pro doutor Roberto? Tem. As pessoas não estão comprando roupa durante a pandemia?
Estão, mas não é o comércio que avançou mais, não. É porque o que acontece é o seguinte, nessa pandemia, esse isolamento todo, as pessoas muito em casa, aumentaram muito as compras pela internet, né? Aumentou muito. Mas acontece que roupa, especificamente, é meio complicado você comprar pela internet, né? A maioria das pessoas gosta de pegar na roupa, sentir o tecido, experimentar, né? O tamanho. Pra ver se fica bem, se não fica, tem uma série de coisas, né? Roupa e sapato é um negócio bem complicado de comprar por via online, né? Então, assim, há setores do comércio que tiveram um aumento de venda expressivo. As roupas e os sapatos, especificamente, estão conseguindo colocar algumas vendas via internet. Mas, no geral, houve uma redução. Houve uma redução porque é aquilo que eu falei, é complicado comprar roupa. Eu, por exemplo, não sei vocês, né? Eu, por exemplo, eu vou evitar de comprar roupa e sapato pela internet o máximo que eu puder, porque eu não gosto de comprar assim, sem experimentar. Bom, a minha pergunta é... Durante a pandemia, você tem medo, assim, de perder um emprego, por exemplo, a sua economia começar a cair? E, logicamente, a gente entra em desespero, né? Como é que tá sendo o seu momento, assim? Você tá desesperado, assim, ou você tá mais calmo, mais tranquilo em relação à economia durante a pandemia? Eu não chego a estar desesperado, mas existe uma preocupação de todos aqueles que estão trabalhando. Existe alguma preocupação em relação ao futuro, né? Porque eu, por exemplo, sou professor, né? Então, na minha área de professor, está havendo uma redução de matrículas. Por que está havendo redução de matrículas? Porque, primeiro, o estudo online tem lá seus problemas, né, técnicos, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que tem internet boa, tem gente que não tem internet boa, tem gente que tem um bom computador ou um bom smartphone, outros não têm, né? Isso é um problema. Segundo lugar, não são todos os alunos que se adaptam ao processo online, né? Tem aluno que vai com mais facilidade e alunos que com menos facilidade. Isso também depende muito do tipo de aluno, da idade, né? Se é mais novinho, se é mais criancinha pequena, se é criança maiorzinha, se é adolescente, se é adulto, né? Eu lido com adultos. Os alunos são jovens adultos, né? E tem também a preocupação que você falou aí, a preocupação econômica, né? As pessoas não sabem do futuro, então o ensino pago sofre as consequências do desemprego, da insegurança que as pessoas têm em relação ao futuro, e tem muita gente que se afasta do ensino, né, pago, pensando em preocupar com o futuro, de que pode acontecer, né, e ele ficar sem condições de pagar. Então, assim, juntando isso tudo aí, né, tanto o ensino público, que é gratuito, quanto o ensino pago, perdeu alunos. E, assim, sem alunos, para um professor, não há razão de ter emprego, né? Eu volto a dizer, eu não sou uma pessoa que esteja desesperado com isso aí. Mas que há uma preocupação lá, né? Eu acho que todo mundo que está trabalhando tem preocupação de que a economia se recupere e as pessoas voltem a circular, voltem a produzir as coisas, voltem a comprar as coisas, voltem a contratar os serviços, né, para que a economia possa avançar e manter os empregos de todos sem maiores problemas. Bom, Alan, tem mais uma pergunta, Alan? Antes de mais nada, a pergunta da Rafaela Costa. Quais são as profissões que mais sofreram impacto nessa época de pandemia? Aquelas que lidam com o público diretamente, todas, né? Comerciário, bancário, enfim, todas aquelas que lidam com o público, pessoal que trabalha com turismo, trabalha em hotéis, por exemplo, né? Aviação, transportes em geral, né? Você lida com o público, né? Então,
como as pessoas não estão circulando mais e existe uma série de restrições de contato, né? Essas profissões sofreram problemas porque os setores onde eles trabalham tiveram problema. Tem também aquelas que não são profissões que não tem como você substituir, você fazer online. Tem gente que consegue trabalhar online. Um professor como eu consegue. Tem lá suas restrições, mas consegue dar uma aula online, né? Mas tem, por exemplo, um operário, por exemplo, numa fábrica qualquer, né? Ele não tem como fazer lá o móvel, ou o sapato, ou o carro que ele ajuda, ou a geladeira que ele ajuda a fabricar. Ele não tem como fazer isso online, ele tem que ir lá para a fábrica trabalhar, não tem outras opções, né? Então, assim, essas profissões tiveram impacto maior, né? Aquelas que conseguem operar, conseguem fazer suas tarefas online, né? Essas é que estão agora, depois de agosto para cá, estão conseguindo gerar alguma recuperação econômica, né? Sobretudo essas aí, né? Embora a indústria já tenha voltado a trabalhar, alguns setores estão conseguindo se reerguer, e tem um destaque também para a construção civil, que ficou completamente parada aí por uns 2 ou 3 meses, mas depois voltou. A construção civil tem uma explicação específica, né, dela, que a construção civil depende muito do crédito, né, do crédito imobiliário, né, para as pessoas poderem comprar seus imóveis, né. Como o crédito está com juros muito barato, o crédito imobiliário, as pessoas começaram a aproveitar a ocasião, né, já que o juro estava barato, o crédito estava mais barato, as pessoas aproveitaram a ocasião para pegar esses empréstimos e comprar imóveis, né? E isso aí acelerou a construção civil. Então, assim, depende muito, cada caso é um caso, cada profissão é uma profissão, cada setor é um setor. Sim, agora é com você, Ana. Obrigado, Rafa. Eu vou fazer mais uma pergunta. A número 11 é assim: como manter as casas limpas nesse momento de pandemia? Manter as casas limpas começa num trabalho coletivo de quem mora na casa, é o que eu acho, né? Assim, as pessoas que moram naquela casa ali têm que dividir tarefas, é um trabalho coletivo, né? Isso é importante, porque a gente sabe que o ambiente de sujeira é um ambiente que atrai doenças, né? Não só a Covid, como outras, né? O material de limpeza, ele é daquele tipo de material que pode ser comprado por online. Eu acho que não tem grandes problemas. É uma coisa que você não precisa experimentar. Normalmente, a maioria das pessoas já sabe o material que gosta de usar, né? A marca, o tipo de produto que gosta de usar. Compra aquilo online, né? E os que moram na casa devem procurar fazer um trabalho de união, um trabalho coletivo, dividir tarefas, cada um limpa um pouco, né? Uma parte da casa para manter a casa limpa e manter, vamos dizer assim, todo mundo satisfeito em casa, né? Porque, poxa, todo mundo, um monte de gente presa em casa sem poder sair, né? E você vai ficar dentro de uma casa suja, né? Mal limpa, é uma coisa assim muito, muito ruim, né? Vamos combinar isso aqui, né? Então, assim, tem que ter um trabalho coletivo, tem que ter consciência de que as coisas têm que ser limpas e, enfim, para o bem de todos que moram ali. Bom, o Thiago tem uma pergunta, Thiago? Oi, Wagner. Nós temos uma pergunta do ouvinte, que é o Jairo Florentino. Tá gravada aí, só você compartilhar conosco. Então lá vai. Meu nome é Jairo. Gostaria de fazer uma pergunta sobre economia para geração, né, de renda. O que devamos achar de uma saída que
os responsáveis pela nossa prosperidade e promoção da divisão de renda entre nós, o povo brasileiro, em que o que restou é fazer com que unificasse o imposto e que esse imposto fosse aplicado para melhorias do sistema que está aí. E, com isso, fechando vagas para possíveis oportunidades, principalmente para jovens, que não vai ter o retorno desse mesmo imposto para com a sua continuidade dos seus aprendizados e viver de forma que possa ter eles, ao alcance deles, a economia sob controle também aos olhos do jovem. É isso. Essa é uma das discussões grandes hoje no mundo, né? Sobre essa questão de geração de emprego. A geração de emprego, ela costuma afetar mais os jovens mesmo, né? Por uma razão muito simples de entender. Os empregadores, eles preferem aquelas pessoas que têm experiência, né? E o jovem normalmente não tem. Então, cria aquela barreira que é difícil de ser transposta, né? Que é o jovem não tem experiência, não consegue emprego. Se ele consegue emprego, ele não tem experiência. Se não tem experiência, ele não consegue emprego. E fica nessa história toda a vida aí. Mas o mundo hoje, esse mundo moderno de tecnologia, essas coisas todas, né? Ele é um mundo que gera menos emprego do que o necessário, né? Apesar de você ter crescimento econômico em alguns países, né? Por quê? Tecnologia, né, gente? A tecnologia, normalmente, a máquina, à medida que você vai colocando tecnologia, máquinas, equipamentos, computadores, etc., no trabalho, né, você muitas vezes vai substituindo, vai tirando o ser humano daquele trabalho. Então, uma das discussões pelo mundo hoje é como resolver esse imbróglio aí, né, essa questão complicada. Uma das ideias tem a ver com o que o Jair falou aí, melhorar. Quer dizer, eles acham que quem tem que tomar as iniciativas principais são os governos. O dinheiro dos governos vem dos impostos. Isso é uma coisa que tem que ser. Essa questão dos impostos tem que ser feita de maneira mais eficiente, né? Jair falou sobre a unificação dos impostos. Ele disse isso porque aqui no Brasil tem muito imposto, né? E, para vocês terem uma ideia, nós somos o que se chama de federação, né? Então, o Brasil ele é dividido em estados. E os estados, por sua vez, são divididos em municípios, né? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. 26 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 unidades, né? E temos 5.400, mais ou menos, 5.400 municípios. Cada uma dessas unidades aí, estados e municípios, tem lá um jeito de cobrar imposto. Então, assim, isso cria uma confusão danada na cabeça do cidadão e das empresas, né? Porque os impostos que você vai pagar vai depender do município, da cidade que você mora e do estado que você mora, né? Além dos impostos federais. Então, assim, unificar impostos e fazer com que seja mais fácil, que essa confusão toda não atrapalhe a economia, é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é, uma vez que o governo arrecadou o dinheiro, esse dinheiro, ele deve ser bem gasto. Ele deve ser gasto com eficiência. Ele deve ter certos focos, né, nos mais humildes, na redução da pobreza, no investimento na saúde pública, na educação pública, na previdência social, né? Cuidar dos mais idosos, cuidar dos deficientes, cuidar daqueles que, por alguma razão, têm algum problema de trabalho que o impeça de trabalhar plenamente, né? Esses têm que ser cuidados pelo governo, e esse governo deve fazer isso em nome da sociedade. Quer dizer, o governo faz em nome da sociedade, porque
Nas democracias como nossa, no Brasil, por exemplo, né, os prefeitos, os governadores e o presidente da República são eleitos. Eles estão lá, portanto, representando a sociedade. Né? Então, assim, eles devem gastar esse dinheiro aí arrecadado pelos impostos, né, de maneira a que traga o maior benefício possível para a população, né, e, sobretudo, que diminua as diferenças que existem entre as camadas da população. Gente com muito dinheiro, gente com mais ou menos, gente com muito pouco. Isso tem que ser diminuído, isso tem que ser melhor equilibrado, né? Para que todos possam ter uma vida com um grau de conforto mínimo, minimamente aceitável, um teto para morar, ter o que comer regularmente, ter o que vestir regularmente, né? Ter acesso à educação, ter acesso à saúde, se precisar da saúde, caso precise. É melhor não precisar, mas se precisar, né, ter um serviço de qualidade, né? Isso também tem a ver com vacinação da população, né, que é o trabalho preventivo. Enfim, tudo isso são atitudes feitas devem ser encaminhadas, controladas pelo governo, e o governo deve arrecadar, né, de maneira justa e eficiente impostos para poder financiar esses gastos que ele vai ter aí, com a sociedade, com a população. Bom, muito obrigado a você, Dr. Roberto Simonari. Agora acertei. Bom, então vamos para o nosso quadro Boca Livre. Alan, tem mais uma pergunta, Alan? Volte sempre, as portas daqui estão abertas, tá? O nosso programa Espaço da Diferença é um programa feito toda semana pelo Facebook e pelo YouTube. Toda semana nós estamos recebendo uma personalidade diferente. Muito obrigado pela sua presença e conte com a nossa equipe. Ok, eu agradeço o convite, como eu disse, foi um prazer participar, e eu estou à disposição. Pode ver, se vocês quiserem levar algum papo aí sobre economia, é só chamar que eu venho. Hein? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos agora para o nosso Boca Livre. 2, 3, 1, Boca Livre. Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? E no nosso Boca Livre, que temos agora música da... A música... Qual música? Vamos para a primeira música. Qual? Aqui não tem nada na Boca Livre. Da Alessandra. Alessandra? Então, roda aí. Aí, bom, e vamos agora. Eu queria aquela música para a música surpresa. Oi? Vamos primeiro seguir a ata, aí a gente, sobre o tempo, a gente põe no final. Vamos então à música surpresa. O nome da música chama-se Acelera Aí Remix, cantada pela Ivete Sangalo. Nesse
Bom, a próxima... Agora vamos para a música Aí Eu Bebo, sugerida pela Rafaela, da dupla Maiara e Maraísa. Ó. Esqueço tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu pego e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, não me atende, eu só fico. Aí eu ligo, não me atende, eu só fico. Essa aí foi mais uma música pedida pelo Boca Livre. Isso. E... Ô, Wagner, qual é a sua piada? Bom, a minha piada de hoje, ela é uma piada bem curta, bem engraçada. Então não vai a piada, hein? É uma piada. Piu, piu. Quer mais uma? Piu, piu. É mais uma música da Bom, e com essas músicas encerramos nosso programa de hoje. É uma pena, eu adorei estar com vocês agora, nesse momento. Queria agradecer ao Roberto Simonardi pela nossa entrevista de hoje. Alan, as suas despedidas. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes e internautas que ficaram ligados nesse momento. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Fabiane. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wagner. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos vocês. E semana que vem você terá boas doses de entretenimento e informação na medida certa. Obrigado você que ficou ligado até agora. Fique com um excelente final de semana e até semana que vem. E muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais um Espaço Diferença. E eu vou agora e volto na semana que vem. Tchau, muito obrigado, pessoal, e tchau, até a próxima. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.